O nariz é o elemento mais central e mais projetado da face. Essa posição estratégica por si só traz muito destaque para os seus elementos anatômicos. Por ser um elemento facial estático, já que não se move como os olhos e os lábios, não é o que geralmente chama mais atenção ao se fitar uma face. Mas por ser tão central, tem uma grande capacidade de equilibrar as características gerais do rosto. Por exemplo, um nariz bonito em uma face que não tenha outras características tão belas, imprime a essa face uma beleza descomunal, às vezes até difícil de ser explicada. O contrário também é verdade. Uma face de características belas, mas com um nariz não muito harmônico, torna-se bem menos atrativa por culpa do nariz. Vamos desvendar um pouco mais sobre esse elemento facial tão importante. Afinal, estamos aqui para falar sobre a atratividade humana e conhecer um pouco mais sobre os meios de se chegar a um conjunto facial harmônico. E isso, necessariamente, passa pela análise do nariz. Eu sou Samara Veras, a diva da beleza do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui neste podcast informações relevantes sobre os elementos que compõem a atratividade humana e a ciência que há por trás dos procedimentos estéticos, interpretada com sensibilidade e clareza, para que você, interessado no universo da beleza, entenda mais sobre as possibilidades que a medicina estética tem a oferecer. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas a diva da beleza do Dicas Curtas. Vem comigo! Quer descobrir como aumentar sua autoestima e confiança, cuidando de sua beleza com quem realmente entende do assunto? Então prepare-se, pois a partir de agora você vai aprender tudo o que precisa saber sobre estética e cuidados pessoais com a diva da beleza. Mais uma expert do Dicas Curtas. Como eu falei na introdução deste episódio, a posição central do nariz na face lhe confere um papel determinante das características faciais. Um nariz bonito é capaz de tornar bela uma face cujas características sejam pouco atraentes. Já um nariz feio tem um poder desembelezador muito forte para a face como um todo. As mulheres têm nariz tipicamente menor que os homens. As características do nariz geralmente carregam traços condizentes com as demais propriedades físicas de cada etnia. Por isso, inclusive, costuma-se classificar os narizes em categorias étnicas. Vamos definir os 5 tipos principais e, enquanto eu falo, você vai imaginando o formato que descrevo e tentando encaixar o seu ou o de quem vier primeiro à sua mente a cada tipo que eu expuser, tá bom? Vamos lá. Existe o tipo asiático. É um nariz tipicamente curto e que apresenta a região entre os olhos e o dorso bem rebaixados. Poderíamos apontar sua marca principal como um nariz achatado. Há também o tipo de nariz negroide. Como o nome remete, é uma forte característica dos indivíduos de etnia negra. Mas, vale lembrar, devido à miscigenação, muitas pessoas herdam esse traço sem necessariamente serem negras, tá? Assim como o nariz asiático, o dorso do nariz negroide também é baixo, mas aqui temos um nariz com a base das narinas mais alargadas e a ponta mais arredondada. Temos também o nariz adunco. Ele apresenta uma curvatura para baixo, sendo referido como um formato semelhante ao bico de falcão. Você conseguiu imaginar? Existe ainda o nariz romano, que é um nariz grande que apresenta a giba nasal,
aquela proeminência do dorso nasal, bem percebida do perfil. E há, por último, o arquétipo desejado pela maioria, o nariz fino e arrebitado, narinas estreitas, ponta levemente voltada para cima. Você pode encontrar informações adicionais sobre o meu trabalho, os cursos que ministro e os procedimentos estéticos da área médica em meu site www.samaraveras.com.br. Lá existem atalhos que te levam a conhecer mais de perto alguns dos procedimentos sobre os quais eu discuto aqui. E caso interesse, também é possível marcar uma consulta. É muito comum o desejo de possuir um nariz bonito e harmônico. No caso, delicado na medida certa para as mulheres e sutil e imponente dentre os homens. Mesmo dentre as pessoas que têm traços étnicos evidentes, o sonho de se ter um nariz fino e com ponta bem projetada é muito prevalente. Isso acontece, talvez, porque características como ponta nasal caída traz um ar envelhecido ao rosto. Mas por que será que relacionamos ponta nasal para baixo com envelhecimento? Porque isso realmente acontece. Com o amadurecimento, vamos falar assim, o envelhecimento, a abertura óssea em torno da qual se projeta o nariz, chamada abertura piriforme, sofre um processo de desgaste e absorção. E o nariz perde suporte com o passar dos anos e começa, literalmente, a desabar devagarinho. Se você reparar, os idosos realmente têm a ponta do nariz mais voltada para baixo. É por isso que pessoas jovens, com ponta nasal caída, se incomodam com esse aspecto. Já narinas muito abertas parecem expressar um estado emocional de raiva, um certo ar de antipatia. São mensagens percebidas inconscientemente, mas inegavelmente são incômodas. Ponta grosseira, muito volumosa, também é um incômodo frequente. Isso parece óbvio, mas você já se perguntou por quê? Se formos nos aprofundar no significado de tudo isso, chegaremos no conceito de neotenia, um processo evolucionário que permite aos humanos manter caracteres juvenis na fase adulta. Observamos que, principalmente nas mulheres, elementos faciais com aspecto pequeno e delicado remetem à fase jovem e são considerados atrativos. Um nariz pequeno e delicado remete às características de um bebê e, por isso, é considerado belo. Evolutivamente, a explicação pode estar no fato de que o homem adulto foi programado para proteger seus filhos e mulheres que apresentassem características neotênicas conseguiriam mais proteção. Mais ou menos isso. Talvez venha daí uma explicação para as mulheres desejarem um nariz pequeno, delicado. Agora que falei sobre os principais incômodos do nariz, vamos às soluções estéticas. Vamos falar tanto de cirurgia plástica do nariz, a rinoplastia, quanto sobre a rinomodelação, que é uma solução mais prática para a correção de alguns casos por meio de preenchimentos. A rinoplastia é um procedimento cirúrgico feito sob anestesia geral. Como todo procedimento cirúrgico, tem uma fase de recuperação, mas o pós da rinoplastia geralmente não causa dor. A sensação após uma cirurgia é de uma gripe leve, mas é bom lembrar que já é possível respirar pelo nariz logo que se sai do centro cirúrgico. A cirurgia do nariz é a solução definitiva para se atingir resultados como alinhamento nasal, aqueles casos em que se tem o nariz torto, elevar o dorso,
eliminar a giba dorsal, aquele ossinho bem no dorso do nariz, né? Corrigir a columela, que é a parte entre as narinas, projetar a ponta do nariz ou reduzir o seu tamanho e ainda melhorar a respiração. Já a rinomodelação é feita em consultório, sob anestesia local, com recuperação praticamente imediata. Porém, não é indicada para todos esses defeitos que a rinoplastia alcança. A rinomodelação molda o nariz através do acréscimo de volume. Esse volume é dado pela injeção de ácido hialurônico através de agulhas ou cânulas fininhas. O preenchimento de algumas regiões nasais, como columela, dorso e ponta, é capaz de disfarçar alguns defeitos do nariz, basicamente aqueles vistos do perfil, aquele dorso baixo ou irregular ou a ponta caída. Bem, essa foi uma visão bem geral sobre as possibilidades de melhorias estéticas nasais. Para acrescentar um pouco mais, eu vou fechar com uma dica curta sobre o nariz, como eu venho fazendo a cada episódio. Algumas pessoas são satisfeitas com o formato do seu nariz, mas se sentem incomodadas com o fato dele ser puxado para baixo ao sorrir. Você se identifica? Pois bem, isso pode ser resolvido com a aplicação de toxina botulínica no músculo responsável por esse abaixamento da ponta nasal ao sorrir. Uma aplicação simples, com efeito sutil e impactante para a beleza facial. Bem, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo da Diva da Beleza no Facebook. Eu estaria à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe este podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar a Diva da Beleza no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.c/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica da Diva da Beleza. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.